explicar o que aconteceu? Pode. Vou tentar explicar com muitos conclaves nessa terra. Querida Michelle, eu estava tão empolgado para dar aula que eu esqueci o tripé em casa, extensão em casa, esqueci tudo em casa. Que beleza. Pra você ter uma ideia, hoje também eu esqueci de novo a extensão. O quadro você quiser, o quadro. Ah, você vai gravar então, vamos jogar. Que eu falo? Acabou Achei um de usado. extensão, Achei um usado de 1,80 m de comprimento. Usado, vou lá para ver. Só que eu, essa semana eu estive na casa do Cris, 2 vezes por sinal, e a gente estava conversando sobre o local reservado para essa sala. Aí eu já estou pensando o que eu vou fazer sobre o quadro. Eu comprar um quadro usado, talvez já não vai ser tão legal. Se eu comprar um quadro novo, aí já tem que ser grande, porque já fica na sala para uso seus e depois para uso da igreja. Entendeu? No final vai dar certo. Não seja por essa palavra eu já recebo, meu filho. Eu quero te abençoar, eu não dispenso, não. Então vamos lá, igreja, eclesiologia. Falamos aqui sobre o fundamento, falamos sobre como é que ela nasce, falamos a respeito da maneira com que Cristo ele mostra não somente para o seu querido apóstolo Pedro, mas ele dá uma informação e dá uma missão para Pedro. Aquela missão que a gente conhece: Pedro, tu, pois, quando te converteres, converte também teus irmãos, porque vai ser necessário você compreender o reino de Deus, a missão da igreja, mas isso só será possível depois que eu morrer e ressuscitar. Então a igreja invisível é a igreja que Cristo falou com Pedro. A igreja visível é o que nós conhecemos hoje, ok? Igreja é uma coisa, denominação, ministério é outra. Por enquanto eu estou falando apenas de igreja. Dentro disso, na página de número 13, Nossa, Deus, andou muito. missão, final da 7. Hã? No finalzinho da 7 está assim, ó, missão. Mas na verdade nós vamos ler a 8. Sim. Ok? Aí eu volto de novo a velha pergunta. Estão lendo a apostila não, né? Pois é. Porque, lembra que eu disse no início do curso, apesar que a querida Érica não estava, nem os meus queridos aqui. No início do curso eu disse, às vezes nem sempre dá para ler toda a apostila. Vocês ainda vão receber a apostila aí de 50 páginas, 60, 70, e eu não vou conseguir ler tudo aqui. Então o que eu faço? Faço um apanhado. Como vocês são dedicadíssimos, vocês leem em casa, no trabalho, no almoço. Quando o almoço é o seguinte, é 1 hora de ramo, gasta 20 para comer, 10 para ficar boiando, sobra 30. Dos 30, tira 10 para fazer a profilaxia e sobra 20 para ler a apostila. Pronto. Tá vendo? É só pensar. É só pensar. Ah, pastor, eu acordo 7 horas para pegar serviço. Acorda 6. 10 minutinhos é a Bíblia, 10 minutinhos ora, só não pode empolgar na oração. 10 minutinhos é a apostila e o resto vai se aprontar para trabalhar, para não chegar atrasado. Missão da igreja. Quem acorda 5h40? Acorda 4h. Quem acorda aqui, ó, 5h40? Acorda 4h40. Qual é a missão da igreja? Sem olhar para a apostila, olha para mim. Qual é a missão da igreja? Qual foi a missão que Cristo deu à igreja? E isso vale 5 pontos. Está gravando. 5 pontos para quem adivinhar. Para quem me dá a resposta. Missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Vou repetir só mais uma vez. Qual é a missão da igreja? Vai. Estabelecer o reino de Deus. Como é que chama? Divulgar a palavra, o evangelho, reunir junto com os irmãos para poder pregar o evangelho. Missão da igreja. Eu quero mais do que eu quero falar. Missão da igreja. Testemunhar. Globalizar. Hã? Globalizar. Repete. Globalizar. Globalizar, que ele falou? Ele falou globalizar? É isso mesmo que ele falou? Você
trabalhando em que área agora, meu filho? Você está trabalhando com geopolítica? É isso? Vai pra fora. Queridos, toda vez que alguém falar de missão com vocês, toda vez que alguém falar ou perguntar, primeira coisa que vocês têm que fazer, enfiar Mateus 28 na cara da pessoa. Na minha não. Abra a Bíblia aí, Mateus 28. A irmã não trouxe, não. Se vocês não entenderem a missão da igreja agora, vocês não servem para servir a igreja. Hoje vai ser tipo assim, aula com profecia. Se vocês não entenderem Mateus 28, vocês não servem para a igreja. Vocês vão entender agora por que vocês não servem. Vão 3 vezes 3. Vocês não entender agora. E aí, Miguel? Mateus 28. Deixa eu abrir a minha. Vai ficar feio. Olha só. Vamos com calma e bem devagar para vocês entenderem, para não precisar de ficar desenhando. Mateus 28. Pega aí, ó. 19. Ensinar o Evangelho. 16. 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, seguiram os 11. 11 discípulos foram, mas dos 11 ainda teve alguns que duvidaram. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Preste bem atenção nisso daqui. Jesus aqui já morreu e Jesus já ressuscitou. Aqui dentro desse pequeno versículo aqui, Jesus não tem corpo glorificado. Jesus tem corpo ressuscitado. Ok? Todo o poder me foi dado, ou toda a autoridade me foi dada. Provavelmente as traduções estão assim, ou autoridade ou poder, que dentro desse contexto é a mesma coisa, tá bom? Todo o poder me foi dado, mas aí eu pergunto, que poder é esse que foi dado para ele que antes ele não tinha? Vocês como igreja, lembra, quando eu falo de igreja, eu não estou falando disso aqui, ó. Estou falando da igreja de Cristo. Vocês como igreja, vocês têm que saber que poder que é esse. Porque se vocês não souberem que poder é esse, vocês nunca poderão invocar este nome sobre a vida de vocês. Porque se você invoca o nome de Jesus, você tem que entender qual o poder que está sobre ele. Porque senão você vai cantar, pregar, pular, sapatear, dançar sobre um nome que você não sabe que autoridade e poder que ele tem. Fala, Érica. Oi? Você fez esse bom dedinho? Nossa, só coçou. Meu Deus do céu. Qual a autoridade que foi dada para ele, que antes ele não tinha? Veja, se foi dada é porque ele não tinha. Jesus agora está com o corpo ressuscitado, não glorificado. Então ele tem um poder. Se ele foi dado esse poder a ele, logo a única pessoa capaz de dar um poder a ele, que ele antes não tinha, é o próprio Deus. Mas que poder que é esse? Eu disse isso na aula passada. A Michelle eu vou dar um desconto. Como é que é, Paulinho? O senhorio dele, o Kyrios, foi dado a ele. Antes ele não era Senhor. Antes ele só era o Filho do homem, o Filho de Deus, aquele esperado pela nação, que a nação rejeitou, conforme João. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então antes ele só era um homem, o carpinteiro, filho de José e Maria. Aquele homem que 3 anos e meio mais ou menos teve o seu ministério terreno, para que se cumprisse a profecia de Isaías, para que lá na frente, depois que ele morresse e ressuscitasse, recebesse o senhorio de
tudo. Veja, ele recebe o senhorio de tudo. Se ele recebe o senhorio de tudo, logo, tudo que você pensar, Jesus é dono. Qualquer coisa que você pensar sobre essa terra, Jesus é dono. Porque a palavra aqui nos fala de Senhor, só que é um Senhor que é dono. Então ele é dono de toda a terra, ou de toda a sua plenitude. Por isso que você vai encontrar a Bíblia dizendo que Jesus, agora, querido Alex, nós estamos no iníciozinho da página 8 da apostila. Então agora você vai encontrar Jesus sempre, as cartas e os livros sempre falam de Jesus agora, dando poder para a igreja. Jesus agora ministrando sobre a igreja. Jesus agora intercedendo sobre essa igreja. E o melhor, Jesus agora orando para que o Pai envie o seu Espírito para esta igreja. O Espírito é dado para a igreja. Ouça bem isso. O Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é dado para a igreja. Porém, no mundo, ele tem um papel apenas de convencer o mundo. Mas para a igreja ele tem um papel de dar este poder para a igreja. Por quê? A nossa luta ou a nossa batalha, todo santo dia é contra quem? Não é contra o diabo, a carne e nós. Mas no contexto espiritual, não é contra o diabo? As astutas ciladas do diabo, as nossas que estão nos lugares celestiais, no império das trevas, no contexto espiritual. Contexto carnal, somente com o Espírito Santo eu consigo vencer a minha carne. Por quê? Vamos lembrar daquilo que a Bíblia diz? A carne luta contra o Espírito. Se a carne for mais forte, logo a carne prevalecerá. Mas se o Espírito vence, aí a Bíblia também dá a receita de como é que a gente mata a nossa carne. A própria Bíblia diz assim: não satisfazendo a vontade da carne. Parece uma palavra simples, né? Mas vamos lá, como que eu vou satisfazer a vontade da minha carne? Nesse momento agora eu estou irado com o irmão. Se eu vou satisfazer a vontade da minha carne, logo é uma batalha. O meu espírito, está entendendo? Por que o meu espírito tem que prevalecer? O Espírito Santo não trabalha na carne de ninguém. Guardem isso, por favor. O Espírito Santo não trabalha na carne. O Espírito Santo só age no Espírito. Ele age no meu espírito e no seu. Por isso que quando ele está, ele age, ele faz, há uma comunhão. Por isso que a vontade que você tem é de Abba Pai. Ou seja, de correr para o braço do Pai, de sair desse mundo tenebroso. Aí você entende o que Paulo diz. Não sei qual que é melhor. Ficar aqui por causa de vocês, ou seja, por causa da igreja, do povo, para que vocês também compreendam essa plenitude que eu compreendo, ou se é melhor eu partir e estar com Cristo. Ele tinha medo de partir o povo desviado da fé, mas ao mesmo tempo queria estar com Cristo, porque ele sabia que se ele morresse, o lugar dele seria com o Senhor. Mas, depois de falar tanto, eu volto para a pergunta: qual é a missão da igreja? Veja o finalzinho do versículo. Querida lei, nós estamos em Mateus 26, 28, 16, perdão. Queridos, se eu estiver falando muito rápido, vocês levantam a mão aí, tá? Versículo 19. Ide. Ide. O que é o ide? O ide, lembra disso? Guarda isso na cabeça de vocês. Ide significa indo divulgando o Evangelho. Isso é o ide. Aonde você for, você tem que divulgar o Evangelho. Nem sempre por palavras. Nem sempre você consegue divulgar o Evangelho por meio de palavras. Mas você consegue por meio de testemunho. Porque o Senhor Jesus nos chamou para testemunhar. Na verdade, Ele não chamou a gente para ficar falando demais, não, sabe? Ele chamou a gente para testemunhar. Essa é a maior obra, que você testemunha. Porque quando eu olho para você, a primeira coisa que eu vou enxergar é o seu caráter. Na verdade, eu vou enxergar a sua língua, né? Essa é a verdade.
Você fala pouco, você fala muito, fala mal, fala bem. Não, é sério. Isso aí é a primeira coisa que a gente enxerga, é a língua. Tiago mesmo apresenta isso para nós. Ela é pequenininha, mas ela tem um poder muito maior de causar um dano muito maior do que um adultério, do que uma prostituição, do que uma fornicação. Porque uma língua pode destruir uma família inteira. O adultério pode destruir apenas uma pessoa e o casal, no máximo. Agora a língua, sabe aquelas novelas da Rede Globo, onde mostra uma família, tipo assim, eu vou voltar lá atrás, tipo assim, lá no Rio do Gado, lá nos Mezenga, uma família e os Berdinazzi, tá vendo? Italiano puro, só assim, um monte já entendeu a linguagem aí. Gente, era uma família, lembra disso? Era assim, uma família em pé de guerra com a outra. Mas quando você vai ver o fundamento às vezes é pouca coisa. Era só por causa da língua. Aí quando chega lá na frente, isso tem que acabar. E quando acabar, acaba da melhor forma possível. Como? Por meio do amor. Filho de um, a filha do outro, aí tem aqueles entrelaços, apaixona. Teoricamente, se você olhar para a palavra de Deus, é assim que você termina com aquilo que a língua causa. Porque o amor encobre multidão de pecados. Lá na frente, por causa do amor, faz com que as famílias se unem. Claro que isso é uma história de carochinha, isso é coisa da Rede Globo. Mas na Bíblia é assim que a gente acaba, por meio do amor. E o amor às vezes nem sempre é visto da melhor maneira. Porque as pessoas querem matar e acabar com aquela família. É sempre assim, ok? Mas agora vamos lá. Portanto, fazei discípulo de todas as nações. Primeiro princípio aqui de missão. Toda missão da igreja. Por enquanto eu não estou falando de denominação. Igreja. Missão da igreja, divulgar o Evangelho. Segunda missão da igreja, fazer discípulo. Ok? Terceira missão da igreja, batizar aqueles que foram feitos discípulos. Quarta missão, ensinar a guardar todas as coisas. Então a missão da igreja é divulgar o Evangelho, fazer discípulo, batizar discípulo, ensinar a guardar os mandamentos de Cristo e enviar. 5 fundamentos que a igreja tem como missão. Então a igreja que não se preocupa em fazer discípulo, não é igreja. Igreja que não se preocupa em batizar, não é igreja. Igreja que não se preocupa em falar do Evangelho. Falar do Evangelho é uma coisa, gente. Pregar qualquer mensagem é outra. Igreja que não se importa em enviar, não é igreja. Então, se você não serve para fazer nenhum desses 5, você não serve para a igreja. Ou seja, você não serve para Cristo. Eu não estou falando de denominação. Porque quando a gente fala que você não serve, eu não falo para isso aqui não, espaço não. Eu falo para a igreja de Cristo, uma igreja viva, que não precisa de parede para sobreviver. Se você não serve para fazer discípulo, para batizar, para enviar, para discipular, para ensinar, você está fazendo o quê? Aí é onde a gente costuma perguntar assim: qual é o seu chamado? Os pentecostais gostam assim, ó, qual é o seu ministério? Qual que é seu ministério? Ministério, é mistério não. Qual que é seu ministério, varão? Aí geralmente a pessoa responde: meu ministério é ser paz. Não, o ministério não é isso. O ministério é serviço. Qual é o seu serviço? Qual é o seu serviço? Você contribui com o quê? Qual que é a sua contribuição no reino? A missão da igreja é dada para a igreja. Ela não é dada para a denominação, ela é dada para a igreja. Quem é a igreja? Todos nós que fomos salvos e lavados. Nós somos a igreja. A questão é: nós estamos nos comportando como igreja? Porque se eu não me comporto como igreja, eu não
parte do corpo se eu não contribuo com o corpo? O livro de Coríntios fala, por favor, sobre o corpo. A gente fala mais sobre os corpos e membros. Como é que é, Ana? Você quer falar o quê? Pregando? Você é pregador, né? Eu sei ensinar. Ensinar eu sei. Para ensinar é com nós. Cadê sobre o corpo? Cadê? Se eu não me engano, é no segundo. 2 Coríntios 5. Eu acho que Esse não. mesmo. Fala do corpo, corpo, às vezes o corpo, Nós vamos até o versículo. Quer ver? Fica aí em 2 Coríntios 5. Eu estou procurando um outro aqui. Sai daí não, fica aí. Vocês estão em 2 Coríntios capítulo 5? Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Foca no versículo 9. Por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Agora veja, o apóstolo Paulo ele gosta muito de comparar a igreja com o corpo. Essa aqui não é a única referência. Se você adoece e o seu rim ele começa a não funcionar perfeitamente e literalmente ele para, literalmente, isso não vai causar dano ao corpo inteiro, por mais que a gente tenha mais de um. Aí o médico olha e fala assim: olha, seu rim já não funciona, não convém deixar ele no seu corpo, senão vai lhe causar um dano maior, futuro, não muito longe, mas um futuro bem próximo. O que o médico faz? Arranca o que não funciona, não é assim? Aí o Senhor Jesus deixou a missão para a igreja. A Bíblia compara a gente como um corpo bem ajustado, onde diz que a gente se esforça. Versículo 9, deixa eu repetir o versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Esforço. Se eu não me esforço para fazer, logo eu não compartilho do corpo, eu não ajudo o corpo, e logo o que o Senhor faz? Me arranca. Eu não sirvo o corpo. Aí eu vou começar a aparecer aquelas verrugas
missão é para todos. Não é para quem é pastor, para quem é evangelista, mestre, não. É para toda a igreja. Cada um tem um chamado nesse corpo. Alguns têm um chamado diferente do outro, por causa da sua capacidade, por causa da fé que lhe é dada. Ok? Volta agora lá para Mateus. Alguma pergunta? Gente, faz pergunta. Nossa. Misericórdia, ninguém também perguntava a gente. Nossa. Ninguém quer perguntar. Estamos absorvendo. Como é que é? Estamos absorvendo. Tá. Daqui a pouco eu pergunto. Fica triste. Ok. Tá, eu vou perguntar então. Eu tô falando. Pode. Aí vocês já vão abrindo aí em Lucas 24. Você vai ter uma pergunta para essa, não, né? Não, de repente a sua dúvida é a dúvida do E outro. aqui a Bíblia está falando que quando não funciona o corpo, Deus arranca. Por que a gente vê tanta igreja que não está funcionando e parece que Deus não está arrancando mais ninguém? Ótimo! Porque isso já não é mais igreja de Cristo. É difícil de falar isso. Uma coisa é a igreja de Cristo, outra coisa é a igreja do homem. E literalmente o homem tem poder para ter igreja. Olha para o Papa. Ele tem poder para ter igreja. Nós temos poder para ter igreja. Mas a partir do momento que o dono da igreja deixa de controlar a igreja, porque todo o poder foi dado a ele, a partir do momento que eu deixo de obedecê-lo, ouvi-lo, Paulo quis passar a Macedônia e pregar o evangelho. Coisa boa, né? Vamos pregar o evangelho. O Espírito Santo falou assim: não, fica aqui, aluga a sala do tirano. Um amigo meu que adora falar da sala do tirano. Pregou o evangelho durante 2 anos, encarando os judeus cara a cara, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Se ele desobedece o Espírito Santo, a missão da igreja estava comprometida. Então, quando o homem deixa de ouvir, a igreja passa a ser dele. Aí ele começa a ter medo de perder a igreja, quando a igreja nunca foi dele. Pois é, isso pode acontecer de Deus tirar a técnica da direção da igreja. Se esse movimento do corpo estiver doente, mesmo a gente achando que está sendo usado, mas Deus não está agradando, Deus Arranca, porque o propósito maior, deixa eu explicar. Qual é o propósito maior? Vidas. O propósito maior de igreja é vidas. Se quem Deus colocou, vamos partir do princípio que foi Deus que colocou. Se Deus colocou o fulano ou a fulana aqui, ele tem que ouvir a Deus, obedecer a Deus e cumprir o que Deus fala, para que o povo que está aqui receba as benesses do Senhor. Mas se quem está aqui já não ouve mais o Senhor e literalmente faz conforme ele quer, o próprio Deus arranca. Porque tem um povo aqui embaixo clamando, tem um povo aqui pedindo, tem um povo que falando assim: Deus, eu não quero sair, mas eu também não posso ficar desse jeito. Deus, eu estou me sentindo não mais vivo, mas morto. Deus, aí Deus começa a fazer do jeito que só Ele sabe fazer e acaba arrancando. Talvez Ele não arranque no momento que a gente quer, mas pode apostar que Ele vai arrancar. Porque a maior beneficiado é a igreja, a não ser que toda a igreja já esteja corrompida com Ele. Deixa assim eu falar primeiro. Vamos levantar a mãozinha para o Igual o Papo Nosso, ele é um casal conhecido nosso lá, que era de uma igreja bem conhecida e era o pastor, o braço direito do pastor dele, só que a gente já sabia algumas coisas da igreja e tal. Aí minha cunhada falou comigo assim: nossa, mãe, você é o fulano lá da igreja e tal? Eu falei assim: sim, então, saiu da igreja. Eu falei assim: sério, e abriu uma igreja para eles? Eu falei assim: tá brincando. Ela falou: disse que foi no monte, orou por 15 dias, aí veio um irmão e confessou. Aí eles pegaram e abriram a igreja, tipo assim. Aí eu pensei assim: eu não posso julgar, né? Mas eu falei assim: olha, saiu porque ele não estava de acordo com as coisas da igreja. E abriu outra igreja assim, tipo, simplesmente abriu porque
Aí nós precisamos avaliar o seguinte. Aí eu até falei com ele falou assim, melhor igreja que vá. Aí a gente precisa avaliar o seguinte. Quem é o errado da história? Vou usar esse termo, né? Quem é o errado da história? Quem ficou ou quem saiu? Porque se quem saiu é o errado, aí tem um grande problema. Porque não basta abrir a igreja para achar que está certo. Ele tem que consertar primeiro, tem que se arrepender primeiro. Eu estou usando dentro desse caso, ele tem que se arrepender. E o arrependimento não é eu falar assim, Deus, eu me arrependo do que eu fiz, do erro, do pecado e tal. Não. O arrependimento é Mateus capítulo 5, se não me engano. E se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá e reconcilia-te primeiro com ele. Veja, reconciliação ou pedido de perdão, vamos dizer assim, eu faço não é para Deus. Claro que eu oro, né? Mas não é para Deus. Eu tenho que fazer para o meu irmão que eu ofendi ou que fui ofendido. O Henrique até falou que se for de Deus, a igreja vai crescer, senão ela vai fechar. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: se for de Deus, ela cresce para cima. Se for do homem, ela cresce para o lado. Amor, porque ela sempre vai estar enferma, ela sempre vai estar doente e ela nunca vai ter capacidade de passar a vida nenhuma. Todo mundo que entrar vai permanecer do jeito que está. Aí entende qual é a missão da igreja: fazer discípulo. Por quê? Porque Jesus deixou o que claro: ensine tudo que eu vos ensinei. Jesus ensinou para os 12. Os 12 estavam sempre ali com ele. Aí vamos ver o que Jesus ensinou? De cara, abre aí. Mateus capítulo 5. Depois eu volto em Lucas, tá? Mateus capítulo 5. Vamos ver umas coisinhas que Jesus ensinou. Uns negocinhos assim, bem simples. Nada de muito tumulto não, sabe? Jesus não gostava muito de tumulto, não. Umas coisas simples. Umas coisas tranquilas. Veja o que Jesus ensinou, e isso daqui é mandamento para ensinar e fazer discípulo. Ok? Mateus capítulo 5, verso... Vamos para o verso 10. Vamos ir pulando alguns aqui. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Opa! De cara as palavras. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, os que são perseguidos por causa da verdade, da palavra de Deus, do que é correto. Não porque eu sou correto, mas eu sou perseguido por causa da palavra que está em mim e a palavra que eu vivo corretamente. Por causa disso você é perseguido. Aí Jesus fala assim: você é bem-aventurado. Por quê? Porque além de perseguido, é o reino dos céus. Então o reino dos céus se revela naquele que é perseguido por causa da justiça. Aí você tem que ensinar para um discípulo. Aqui ó, o discípulo chegou, converteu não, né? Acha que converteu, aceitou Jesus, aquela coisa toda. Aí vamos agora pro arranca-rabo. Porque o discipulado, meu amigo, é olho no olho. Aí você vai ensinar para ele assim: meu querido, você, antes de converter, você passava a prova lá na sua casa, no serviço, na rua. Nossa, tinha uma vida muito difícil, por isso que eu aceitei Jesus. Pois é, se aceitou Jesus, vai piorar mais ainda. Ué, mas eu aceitei Jesus não é para melhorar, não. Você aceitou Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 4. Você aceitou Jesus por causa disso. Só que bem-aventurado aquele que por causa dessa justiça é perseguido. Então a partir de hoje você vai ser perseguido. E a perseguição vai começar na hora que você sair daquela porta para fora. Aí você tem que colocar os pingos nos i. Aí você tem que falar para assim: ei, você quer ser realmente discípulo? Porque se você não quer, pode levantar e pode embora. A própria Bíblia, não é eu não, gente, a Bíblia mostra que Jesus, enquanto estava discipulando, alguns não quiseram. E Jesus mandou eles embora, gente. Mandou eles embora, falou eles assim: vai embora. Mas João capítulo 6, verso 40 alguma coisa, ou 50 alguma coisa. O próprio Jesus falou: que não quer ouvir, não, está duro, está difícil ouvir, vai embora. Vai embora, você não serve.
Porque se eu estou dizendo coisas dessa terra para tentar explicar o que é do céu, imagine se eu falar o que é do céu. Se daqui você já não compreende, vai embora. Aí você está sentado com o discípulo, você está dizendo, não, eu não estou sabendo nada. Jesus vai abrir as portas para você. Esse é o evangelho que ele mandou pregar? Não, a missão da igreja não é essa. Isso é o que o homem, eu e você, faz. Mas a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é sentar com ele ou com ela e falar, filha, você vai passar poucas e boas por causa desse nome. Você vai sangrar. O sim, sim, o famoso sim é sim, e o sim nunca será não. Sim, sim, não, não. Aí você fala com a irmãzinha, você vai sangrar. Ela fala, não, pastor, eu já sango todo mês. Não, filho, você não está entendendo? Isso vai sair da ordem. Por causa de Cristo, isso vai sair da ordem. Como assim, pastor? Vai. Porque o nível de estresse seu vai subir. Seus hormônios vão sair do lugar. Vai ter dia que você não vai entender nada. E olha que não é, gente. Só por causa da gravidez. Eu estou passando por isso. É difícil demais. Tá vendo? É muito difícil. Por causa desse nome. Aqui, ó. Tem uma coisa que se chama mundo espiritual. A gente chama assim, né? Mundo espiritual, né? Esse mundo espiritual parece que sobre nós, parece que ele abaixa. Por isso que a Bíblia manda que constantemente devemos vigiar e posteriormente orar. Porque o diabo, nosso adversário, ele está todo instante ao nosso derredor. Tramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, aquele que não está enxertado corretamente no corpo. Diga, Érica. Eu sou sincera lá. A gente tem que falar muito de perdão. Porque o povo lá, eu sou sangue puro. Então é perdão mesmo. Tá, é. Só que eles não assim. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu posso perdoar, mas eu não esqueço. Na verdade, vamos entender assim, ó. Quem perdoa, realmente não esquece. Realmente não esquece. A questão é, eu te perdoo. Aqui está o contexto do perdão em Cristo. Eu te perdoo. Só que toda vez que eu te vejo, aquilo não me favorece mais. A cicatriz fica. A cicatriz vai ficar. Mas não me fere. Não pode te ferir. Por quê? Toda vez que eu olhar para você, eu sei que você me causou dano. Mas por causa desse amor de Cristo que é maior, esse amor me nos constrangeiro. Eu não posso olhar para você mais como um simples ser humano. Eu não posso. A gente não vive falando assim, o Espírito Santo habita em mim. O amor de Cristo está sobre mim. A gente não vive falando isso. Mas então por que a aula do perdão é diferente? Então, aquela viajada. Que eu dei. Aí Jesus fala, né, que das crianças serão crianças dos céus. Isso. Também que se a gente for como criança, não tem isso também. Não tem essa parte. Sim. Né? A gente tem que ser como criança. Exatamente. Né? Aí eu pensei isso, gente. Eu peguei com ele fala que tem que ser como criança. Porque criança que vive aqui agora. Então, um carro agora dá pouco é isso mesmo. Esse contexto da inocência. Se ele causou um dano, causou. E às vezes o dano pode ser até a perda de uma vida. Só que é aqui que a gente precisa entender. Mesmo tendo até mesmo uma perda de uma vida. Por isso que eu falo, gente, ser chamado de cristão não é para qualquer um. Porque a gente tem que suportar isso. Ele nos chamou para suportar isso. Por quê? A missão da igreja é testemunho aquilo. Agora eu fui feio, né? Testemunhe. Olha, esquisito, né? Testemunhe. Gente, dê testemunho daquilo que eu vos ensinei. Só que você só pode dar testemunho se acontece com você. Enquanto todos estavam apedrejando, crucificando, aquela paulada toda, Jesus a todo instante falava assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. A todo instante o amor agapaó, o amor sacrificial que eu dou em troca do outro, a todo instante esse amor estava sendo mostrado para os homens. Aí Jesus nos chamou para fazer a mesma coisa. Aí você vai assim, pastor, posso até amar, mas é aquele amor que eu não chamo para o churrasco.
É o amor que eu perdoo ele lá e eu cá. Beleza, mas se ele precisa de você, ele chama outro. Gente, essa parte do perdão é uma parte que a igreja deixou de compreender. Vou explicar por quê. Eu te perdoo, mas ele não anda mais junto. Então não é perdão. Não? Não. Isso não é perdão. Eu perdoo, mas não consigo andar junto mais. A ferida eu vou sentir ela todo instante batendo na minha cara. E quando bater de um lado, eu tenho que dar o outro. Nós fomos chamados para sofrer. Põe isso na cabeça das pessoas. Nós não fomos chamados para colocar coroinha e ficar bonito na fita, não. Fomos chamados para sofrer. E muitas das vezes sofrer calado. Jeová. Pode fazer mais se precisar de socorrer. Não façam fala que é obrigação. O famoso estender a mão. Aí a pessoa tem que. Talvez o churrasco não. Se a pessoa precisar, eu tô aberta a ajudar. Oi? Se a pessoa precisar, eu tô aberta a ajudar, mas eu não frequento mais a casa. A pessoa não frequenta mais minha casa. Tá. Deixa eu explicar, gente. Deixa eu explicar. Pastor, eu perdoei, mas eu não consigo ficar perto. Isso não é perdão. Eu consigo. Como você perdoa, mas não consegue mais ter uma vivência com a pessoa? Só um cumprimento. Não, vivência, estou falando de vivência. Estou falando de vivência, gente. Estou falando de vivência. Estou falando de vivência, gente. Você tem que suportar isso. Ele nos chamou para testemunhar o seu nome. Resumindo, sabe aquela velha coisa de Facebook? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? É mais ou menos isso que a gente precisa pensar. Se ele tivesse aqui, o que ele faria? Ele chamaria o querubim e partiria o cara no meio. Não, ele não faria isso. Ele estenderia a mão e amaria. Veja só. Abre aí. Gente, aqui ó, falar do jeito que eu estou falando é fácil. Não vou falar. Mas você vai falar. Aqui ó, falar do jeito que eu estou falando aqui é muito fácil. O negócio é na hora. Por isso que nós, ele veio e bateu em nós de um jeito que vocês não acreditam. Ele bateu com a graça. Por quê? Lá falava assim, ó, olho por olho. Qual era o olho por olho? Você me fez um mal, acabou. Acabou, nunca mais. Aí Jesus vem com a graça. Aqui, ame o seu inimigo. Aí eu te pergunto, o que é amar o inimigo? O que é amar o inimigo? Explica isso para mim. Lembrando, eu estou falando de missão da igreja, por enquanto. Daqui a pouco eu vou falar de ministério. Fala para mim, como é que eu amo o meu inimigo? Como é que é, Bruno? Eu gosto de Bruno, pior que ele solta as pérolas assim, sabe? Pastor, Não, mas você não pode aparecer, não. Você pode porque você vai perder a Deixa o Fabiola falar primeiro, depois eu vou ali com a João. Mas você concorda que tem certo tipo de perdão que é um processo? Sim. É porque sim. falando só aqui tem indivíduo. E Sim. hoje, eu vou usar essa expressão, a mulher que colocou meu marido dentro da igreja para você conviver com ela. Não tinha É isso mesmo. Já aconteceu de eu ligar para falar com o pai da minha filha, minha filha lá. Roubou, não é roubou bens, não. Roubou o marido. Ele a dia todinha. Roubou o marido dentro da igreja. A ladrona, veio o homem, veio Maria, Dentro da só. igreja. A minha família, Aí, minha filha, Vai pular com fogo e chove. Gente, na igreja. Ele vai fazer igual aquela passagem que Jesus manda entregar pro carreiro e a alma Aqui, só. pega a Lana, vai pra mim, Lana. Calma. Vai entregar pro diabo, não. Calma. Vai ter gente que Vamos lá. Gente, calma. Mas não, Jesus não vai falar. Deixa eu explicar. Olha só. O perdão, ele não tem data. Perdão não tem data.
pessoa me fez o mal, aí eu tenho que ir lá no Bruno hoje. Perdão, não tem nada. Perdão, hoje é 28. Fui lá no Bruno, conversando, me perdoou e acabou. Opa! Às vezes esse perdão ainda vai ter que trilhar um caminho. Às vezes esse perdão não é apenas em uma palavra, em um dia, em um momento. Esse perdão é necessário um tempo. Às vezes o mal que a pessoa causou, ou a família, ou o fulano, o cicrano. E detalhe, por enquanto eu só estou falando de quem está vindo na igreja. Eu nem falei de quem está fora da igreja. Às vezes você vai precisar de tempo para poder respirar, porque o dano foi tanto que atingiu não foi só a beirada do coração, atingiu foi profundo. Então para sarar isso às vezes leva tempo. Às vezes ninguém consegue perdoar da noite para o dia. Só que aí é onde entra o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo faz para a gente? O Espírito Santo trabalha no mais profundo. Quem trabalha no raso somos nós. Ele trabalha no profundo. Ele nos leva. Lembra lá de Ezequiel? Eu lavo a ponta aqui do calcanhar para a mão. Até a ponta do calcanhar eu tenho poder para entrar e para sair. Quando eu vou até o joelho, eu tenho poder para entrar e para sair. Se eu estou onde vai aqui nos lombos, eu tenho poder de entrar e sair na hora que eu quero. Mas na hora que esse negócio não dá pé mais, aí é só Ele que pode me levar. Porque enquanto eu tiver, eu posso entrar e posso sair, eu mesmo tenho poder sobre a minha vida. Veja que a dificuldade de nós perdoarmos, essa é a maior dificuldade da igreja. De toda a missão que Jesus deu, a maior dificuldade da igreja é o perdão. Porque o perdão envolve o que nós somos. Envolve a nossa vivência, o nosso caráter. Envolve o que o outro vai falar. O que? Fulano fez isso, você perdoou? Isso ainda ajuda? Mas o Senhor nos chamou para sermos diferentes. Deixa eu finalizar aqui em Mateus, para eu poder explicar o que eu estou falando para vocês. Mateus capítulo 5, nós vamos no versículo 10, correto? Agora, por favor, desce mais um pouquinho. Versículo 11. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. Gente, regozijar. Jesus estava doido com uma vez. Exulte, porque é grande o seu galardão no céu. Preste bem atenção. O seu galardão só vai ser no céu se você tiver capacidade de passar por isso aqui. Se você não tiver capacidade, o seu galardão é na terra. Se você recebe galardão na terra, você não recebe no céu. Bem-aventurado que por minha causa vos injuriarem. Quando te injuriarem, o que você tem que fazer? Responder à altura? Não. Está vendo como o Evangelho é sofredor? Está vendo como o amor de Deus é sofredor? O amor de Deus não é aquela coisa linda, não, Simone. Segura aí, tá? O amor de Deus não é aquela coisa linda. Oh, não, gente. É um amor sofredor. Porque vão te injuriar. Aí ele fala assim: ô filho, fica calado. Seja manso. Seja prudente como a serpente e manso como a pomba. Deus veio expor. Tem hora, sim, tem hora que você tem que agir como pomba. Nem isso você vai fazer. É silêncio, é manso. Mas tem hora que você tem que agir como serpente, com cautela. Tem hora que você tem que entender o inimigo. Você tem que entrar dentro do campo do inimigo. O próprio Senhor fala que você tem que ter esse cuidado. Ora você é serpente, ora você é pomba. Desce aí. Versículo 13. Agora entenda o que eu estou falando. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Deixa eu perguntar para vocês aqui algumas coisinhas. Primeiro,
Onde é que se encontra sal? Primeira coisa, onde se encontra sal? No mar. Ok? Segunda coisa, preste atenção no que eu vou te perguntar. Sal. Onde é que o sal fica no supermercado? Mas na nossa praça fica na gôndola. Onde que ele fica no supermercado? Você sabe, Miguel? No pacotinho de 1 quilo, é isso mesmo. Mas onde que o sal fica? Na prateleira. Onde? Onde na prateleira? Mais? Onde? Parece uma pergunta tão boba, né? Na parte de alimentos perecíveis. Mais, gente. Onde que o sal fica, Bruno? Próximo do açougue. Mais. Eu quero mais. Aonde que ele fica? Na parte de alimentos. Mais, gente. Mais. Gente, olha aqui, ó, olha pro sal. Aqui, ó, tô entrando no supermercado. Eu preciso do sal, eu preciso do sal. Onde que eu posso achar o sal? É mesmo, por que ele fica lá embaixo? Porque ele é sal. Ah, porque não tem Porque ele é sal. Não custa acabar na casa dele, não é uma coisa que É sai sal. todo dia. Preste bem atenção, vós sois o sal. Da terra. Você nunca vai estar em cima. Oh, misericórdia. Você sempre vai estar embaixo. O sal sempre está embaixo. E não vai dar. O Senhor falou assim: você é sal. Você nunca vai estar na prateleira para as pessoas te verem. Você sempre vai estar embaixo. Aí ele falou assim: você é sal. Quem te humilhou vai ficar por cima de você. Quem pisou em você, o sazon, que não serve pra bosta nenhuma, e só faz mal e só faz a gente engordar. Até o sazon fica no meio assim, mas o sal fica embaixo. Quem pisou em você vai ficar por cima, você vai ficar por baixo. Peraí. Peraí, esse mano falou que era. Irmão, quem pisou em você vai ver sua vitória e você vai estar por cima. Mentira, ele te chamou para ficar por baixo. A Simone fala que ele é o sal, que ele é chique demais, que ela vai Ai, salzinho refinado. Salzinho da Grécia, sal rosa. Você é sal rosa. E não te ajudou. Mentira. Gente, segura isso aqui, ó. Todo mundo que te pisou. Aqui, ó. Gente, pega isso pelo amor de Deus. Todo mundo que te pisou sempre vai estar por cima de você. Ele te chamou para ser sal. Aí ele falou assim: ei, se você não serve para ser sal, o que os homens vão fazer? Vai pegar e vai fazer o quê? Vai pisar. Aí deixa eu explicar o que é o pisar. O sal que não servia para nada, o sal que não temperava. Olha aqui para mim, o sal que não temperava, que não tinha sabor, o sal que não curava ferida, o sal que não servia para nada. O que eles faziam? No final das festas em Jerusalém, pegava todo o sal que não servia para nada para jogar nas escadas. Por quê? Porque quando lavava as escadas, escorregava demais. Quando você joga sal, ninguém escorregava. O sal não serve para nada, joga na escada, para todo mundo pisar e não cair. Preste bem atenção, se você é sal, você sempre vai estar por baixo. Nunca queira ficar por cima. Calma, vou chegar na luz. Ouça, gente, o que eu estou falando é da missão da igreja. Estou falando da missão. Aqui, ó, em nome de Jesus. A igreja. Eu não estou servindo o evangelho, não. Calma, deixa eu só fechar. Igreja é vocês. Igreja não é Cepaz, não. Igreja não é Cefas, né? Não é Cefas, não. Igreja é vocês. Igreja sou eu. Ele chama eu e você. Esse aglomerado aqui, ó, é igreja. Michele. Se eu não estiver sofrendo, eu não estou. Michele, você já está sofrendo? Já estou. Então sinta-se alegre. Obrigada. De nada. Gente, eu estou te respondendo. Estou te respondendo o que está aqui. Minha linda, estou te respondendo Bíblia. Não, isso eu estou te falando sério. Sim, aqui olha. Essa todos. semana tem sido muito turbulenta. Eu estou assim, meu Deus, que desespero.
Sim, isso tudo por causa do Evangelho. A sua gravidez você sofre por causa do Evangelho. O que tem aí dentro aí não é uma criancinha que vai nascer para o mundo, não. O que tem aí dentro aí é alguém que Deus chamou desde o ventre, herança de Deus. O que está aí dentro, Michel, não é mais uma criancinha que vem ao mundo no dia feliz. Não. O que está aí com dor, sofrendo, angustiada, é porque Deus tem um princípio. Você está achando que Maria, filha, você está achando que Maria, mãe de Cristo, você está achando que na gravidez dessa, está achando que o anjo vinha e cuidava dela? Aquela mulher sofreu horrores, porque quem estava ali desceu, foi do céu uma promessa. Gabriel desceu mais rápido possível assim, ei, no seu reino. Daquele dia em diante, o diabo armou tanta cilada ao ponto de matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade em toda Jerusalém. Imagina a quantidade de criança que morreu só para Jesus nascer. Imagina, Michele, quantas crianças literalmente irão morrer por causa da sua criança. Você não tem noção, porque o diabo vai matar e Deus vai permitir. Sabe por que Deus permite? Porque Deus tem propósito. A missão da igreja é maior do que a minha vida. Gente, guarda isso. A missão da igreja é maior do que a sua vida. A missão da igreja é maior do que o seu plano, o seu propósito, o seu pai, sua mãe, seu filho. A missão da igreja é muito maior. E Deus não perde a missão da igreja por causa de um filho dele. Ele recolhe o filho dele, mas a missão da igreja nunca para. Mateus, e Mateus ainda. Estou na missão ainda. Aí quando chega lá no versículo 14, aí Jesus quebra tudo. Aí Jesus agora vai falar assim, ó, vós sois a luz do mundo. Veja, ele sempre diz assim, ó, sal do mundo, porque o mundo é grande. Mundo, aonde você for no mundo, você será pisado. Por isso que é mundo. Ah não, vou lá para os Estados Unidos, agora eu cansei de ser humilhado. Chegar lá vai ser mais humilhado ainda. Vós sois a luz do mundo. Ponto. Gente. Você vai em inglês? Não. Aqui ó, vós sois a luz do mundo. Ponto. Guarde do jeitinho que a Bíblia ensina, gente. Vós sois a luz do mundo. Ponto. Primeira coisa, eu preciso crer que eu sou luz. Só que antes Jesus falou que eu sou. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Volto agora lá no versículo 14 para explicar. Vós sois a luz do mundo. Ponto. Ninguém é luz antes de ser sal. Ninguém consegue ser luz e ser colocado no veleiro antes de ser pisado. Por quê? Porque ele mesmo explica, ei, você coloca a luz em cima para iluminar a todos. Para quê? Para que o reino de Deus, a missão da igreja. Primeiro você é pisado, caluniado, roubado, angustiado, maltratado, maltrapilho, é tudo. Aí Jesus falou, ninguém consegue ser luz antes de ser sal. Como que você pode ser luz se você não é sal? Eu sou luz para iluminar todo mundo, mas eu não tenho tempero. Colossenses capítulo 3. Vossa palavra seja temperada com sal, para que saibais responder a cada um conforme convém. Ele não diz que a minha palavra tem que ser iluminada, ele diz que a minha palavra tem que ser temperada. E você tempera com o quê? Antes de ser luz, seja sal. Quanto mais você for, mais sal você vai ser. Com certeza. É a mesma proporção. Agora veja, ele fala assim que eu sou o quê? Luz, não é? Agora, gente, pega isso aqui para vocês e guarde, em nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada tal, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ouça isso aqui. Pega que a lâmpada é o velador, tá bom?
Não pode. A luz é acendida por alguém. Ninguém acende a luz por conta própria. Ninguém pode dizer que é luz. Quem pode bater no peito e falar que eu sou luz? Quem pode? Ninguém. Só o dono da casa. Só ele que pode te colocar no velador e falar que você está pronto para iluminar. Mas aqui o contexto é: todo iluminador usava-se o quê? Azeite. Azeite tem, pavio tem, mas se o dono da casa não colocar fogo, você nunca vai falar assim: eu sou luz para iluminar. Mentira! Só ele sabe se você é luz ou não. Aí, se você é luz, ele mesmo te coloca num lugar estratégico aonde tem o quê? Trevas. Aí você fala assim: treva, pastor? Treva é aquela mulher que pisou em mim. Aí você começa a entender: espera aí, Jesus me chamou para ser salvo. Ela pisou, massacrou minha vida. Agora eu tenho que ser luz na vida dela? Sim. Porque você já é luz, ela ainda é treva. E só coloca a luz onde tem treva. Onde não tem treva não se põe luz. Jesus me tira desse prego, me tira desse lugar, me tira dessa... Como é que fala? Dentro da empresa tem vários setores. Me tira desse setor, não estou vendo essa endiabrada, não, filho. Jesus colocou lá por causa da endiabrada. Foi por causa daquele demônio que Jesus colocou lá. Mas se você ainda não entendeu que você é luz, ou que você é sal, porque é um processo. Se você ainda não entendeu, aí Jesus está seu filho. Você ainda não entendeu a missão da igreja, então você não serve. Se você não serve, você está fazendo o quê? Aí, tá vendo essa pequena palavra aí de Mateus? Jesus falou assim aqui, para a igreja. Aqui, ensina para a minha igreja o que eu estou ensinando para vocês agora. Ensina para a minha igreja essas coisas. 12 homens tinham que ensinar isso daí. Isso e todo o restante. Tinha que ensinar isso daí para quem estava se convertendo. Para quem estava aceitando o Filho de Deus como Salvador. Aí você pensa, quem está aceitando o Filho de Deus como Salvador, começa a escutar umas coisas dessas. Aí o finalzinho, para a gente encerrar Mateus aqui, versículo... Versículo 20. Vamos fechar aqui no versículo 20, ok? Veja, porque eu vos digo, ou seja, porque eu, Jesus, estou dizendo para vocês: se a sua justiça não exceder em muito, gente, só de exceder já é mais do que o outro. Mas Jesus está dizendo, tem que exceder muito. Aí ele fala: se a sua justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, ele diz assim: você jamais entrará no reino dos céus. A sua justiça tem que exceder muito a dos fariseus. Muito! É muito! Aí você fala assim: meu Deus do céu, isso é difícil demais. Aí eu vou lá para dizer: mais difícil ainda é não servir ele. Se servir ele é difícil, imagina não servir. Se a tua justiça não exceder, você não verá o reino. Você não sobe, ele não te busca. Por quê? Porque você não serviu aqui, o que você vai fazer lá em cima? Vê que Jesus botou ainda? Cada gente mesmo que não está dando igreja, não está dando da igreja. Misericórdia. Jesus não voltou. Jesus não voltou para de nós mesmo. Você não volta se for pecando, não. Olha só. Agora, deixa eu fechar isso aqui. Lucas 20. 24. 24, eu falei, né? Gente, Lucas 24. Lucas 27. Lucas 24. Versículo 44, para a gente ganhar tempo. Lucas 24, 44, a gente ganha tempo e vai tomar café. Dá uma respirada, não? Tem que dar uma respirada. Veja, a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei,
estando ainda convosco, 2 pontos. Aí ele vai explicar quais são as palavras. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Então tudo que está escrito na lei se cumpriu. Aí ele diz, nos profetas, todas as profecias se cumpriram. E nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja, porque é necessário o Espírito Santo. Aquilo que eu oro em Colossenses capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Por que eu oro aquilo? Porque Jesus viu a necessidade de abrir o entendimento dos seus apóstolos. Se eu e você não tiver entendimento para a palavra dele, nós não entenderemos a missão da igreja. É necessário que ele nos dê essa revelação espiritual, conforme está em Colossenses. Porque aqui Cristo deu aos 11, e demonstrou que eu e você agora como igreja precisamos. E assim finalizamos. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse, olha a missão da igreja, em seu nome se pregasse arrependimento. Gente, a gente tem que pregar arrependimento, ainda que eu não fale assim, arrependimento, mas o contexto do que eu falo tem que ter arrependimento, para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que a gente voltar do café, eu explico o revestido de poder vai entrar na missão e entrar dentro do propósito da governança da igreja.